Notícia, tinha até esquecido de comentar ela contigo mais cedo sobre esta potencial adesão, vamos dizer assim, da Petrobras a essa transação tributária bilionária com a União, né? Tentando aí visar resolver essas disputas sobre contratos de afretamento. O quanto de fato você acredita que isso pode impactar na arrecadação do governo? O Christian trouxe ali até mesmo um montante, né? O governo ainda continua tendo talvez cartas na manga que possam ajudar neste equilíbrio fiscal? O Ministério da Fazenda e o Planejamento tem o país de ponta cabeça sacolejando a pessoa pela perna, né? Realmente essa entrada ajuda, mas não resolve o problema. Lembra o seguinte, nós temos um processo bastante agressivo, rápido, de aumento do endividamento, a taxa de juro não contribui. Por outro lado, meta primária, nós estamos gastando demais, principalmente com os gastos obrigatórios muito acima do crescimento. Nós estamos no começo, acabamos de entrar no segundo tri de um ano eleitoral. A máquina do governo, a gente viu o escândalo semana passada com o orçamento secreto da saúde, que está sendo distribuído à torto e direito, com todo tipo de preocupação de como é que esse dinheiro está sendo, quais são as bases e as métricas que esse dinheiro está sendo distribuído a estados e municípios. Eu tenho muita dúvida, aliás, eu tenho quase certeza, difícil de falar que tenho certeza de uma coisa, mas eu tenho quase certeza que a gente não vai atingir essa meta. E eu continuo dizendo que eu acho que vai ser muito maior do que 0,5% do PIB. Eu acho que está mais próximo de 1% do PIB do que de 0,5%. Porque existe na mentalidade do governo essa ideia de que a gente precisa tirar o pai da forca. E eu vou explicar para vocês mais uma vez aqui. O PT perdeu o seu poder na maioria dos municípios onde ele tinha bastante poder. E o poder do PT não está aqui em cima na presidência, mas está na ponta do tentáculo. Dessa maneira, uma vez na presidência, você tem uma espécie de sifão que irriga toda essa estrutura do PT, onde tem os famosos grassroots, né, que seriam as raízes da grama, onde tudo começa, os movimentos populares, etc. Sem que haja um número expressivo de municípios ocupados, tanto do ponto de vista do executivo, prefeito, como o legislativo, dentro da Assembleia, na Câmara Municipal, o PT perde muito da sua força de movimentação. Notem vocês que algumas semanas atrás o PT chamou uma série de atividades públicas em diversas capitais do país para servir de contraponto ao que o Bolsonaro e seus aliados fizeram em São Paulo, e foi um desastre total. O lugar onde mais teve gente foi Salvador, não tinha 2.000 pessoas. Quer dizer, isso mostra um enfraquecimento do PT. É aquilo que eu sempre argumentei. O PT não é o Lula e o Lula não é o PT. Mas sem o Lula, o PT não é muita coisa. Tendo em vista o que aconteceu em 2018. Né? Não conseguiu, obviamente teve uma eleição acirrada, mas não conseguiu se firmar. E perdeu muito da sua base. Então, com essa questão do ciclo de negócios políticos, né, o famoso political business cycle, e precedendo em menos de 2 anos, né, 1 ano e meio, as eleições presidenciais, eu acredito que essa expansão fiscal vai ser a tônica. Não é possível frear o PT. Ô, Vandick, só para finalizar, e como que você enxerga, de fato, a relação do crescimento da dívida PIB? Porque o arcabouço em si foi criado para tentar frear o avanço desse crescimento. A gente vê que ele não está, de fato, conseguindo. Até eu vi recentemente o Márcio Camargo da Genial, ele prevê ali 86% de dívida PIB de endividamento no final do governo Lula 3. 2026. É o meu mesmo número. Então, eu sempre cheguei muito próximo do 90%. Não tem espaço para cortar juros. Eu continuo mantendo. Final do ano nós vamos ter taxa Selic em 10%. Ah, ok, precisa baixar porque psicologicamente tem que ser um dígito. Ah, 9,75.
aquela diferença que eu sempre disse, né, entre o flatus e quem já se borrou, né? Então, tudo bem. Com essa taxa de juros, mesmo que a gente saia de onde a gente está hoje, a diferença em termos de impacto do custo do carrego dessa dívida é gigantesco. E se baixar, tem o que a gente já está experimentando. Amanhã quarta-feira vai ter surpresa. Eu estou calculando mais próximo de 0,4 do que de 0,3. Né? Eu não acho que o problema que vem acontecendo tem sido apenas conjuntura em função de aumento de escola e esse tipo de argumentos, telecomunicações. Existem problemas sérios no que tange à força de trabalho. Né? Estamos pleno desemprego, aliás, pleno emprego e próximo a 8% de desemprego. Isso mostra que alguma coisa estrutural está errada. Nenhum país do mundo está próximo de pleno emprego com um desemprego próximo de 8%. Né? Então, tem alguma coisa muito errada que está pressionando principalmente salários aí no setor de serviços. Isso é outro ponto que a gente tem que discutir. Como é que Bolsa Família e todos esses tipos de auxílios, né, das políticas sociais têm impactado? A gente já viu que o BPC está explodindo. São quase 6 milhões de pessoas. Quer dizer, todo dia aparece algum ponto de inflexão e de aperto nessas demandas. Nós temos um arcabouço fiscal que tem uma mordida desdentada, banguela, né? Não consegue frear os gastos do governo. Tem uma previsão de gastos que repassa a inflação até mais 2,5% do gasto. Se a gente olhar o que está acontecendo na Previdência, estamos 7%. Quer dizer, não conseguimos frear. Então, nosso arcabouço, como eu disse antes dele ser aprovado, ele, para funcionar, ele tem que ser, primeiro, crível e, segundo, execuível. Essas duas provas, o arcabouço mostra que ele não é, ainda que seja uma tentativa muito grande de fazer alguma coisa, porque na ausência dele era a farra do boi. Mas hoje, se a gente comparar como a gente estava antes do rompimento do teto, e que isso aconteceu pelo governo Bolsonaro, precisa ser dito, não é uma obra única do PT, né? O presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes são os responsáveis por isso. Nós tínhamos um produto, uma estrutura fiscal muito melhor. Ele é engessado, mas no Brasil tem que ser engessado, senão a gente tem o que está acontecendo agora. Então, é um absurdo que tudo no Brasil tenha que ser vinculado ao salário mínimo, que tem uma política de ganhos reais. Então, você indexa toda a economia brasileira, isso vai desde de servidores públicos, isso vai ao BCP, vai ao Bolsa Família, vai à Previdência Social, quer dizer, só isso existe uma inércia. Essa inércia, ela é praticamente impossível de ser detida com mais ou menos 8% do orçamento na mão discricionária. Aí nós temos fundo eleitoral, fundo partidário. A maneira de resolver esse problema, senhoras e senhores, eu já disse 1 milhão de vezes. Nós temos 640 bilhões de reais em custos do ponto de vista que ele não entra no custo direto do superávit primário ou do déficit fiscal, mas são os custos da política industrial do país que nós abrimos mão de receita de tributos. Então, essas isenções fiscais que acontecem em função de decisões políticas, ali tem a solução. Agora, isso se a gente não quiser fazer um outro ponto que eu venho falando. Para o Brasil continuar nessa toada, ou aumenta imposto, ou deixa a inflação correr solta. A minha aposta é nos dois, vai ter um pouco dos dois. Mandique, tempo já na reta final aqui, quero te agradecer. Na quinta-feira a gente segue aqui, inclusive já com o IPCA, que será divulgado na quarta para você comentar. Obrigada. Prazer enorme, um prazer estar aqui com vocês. Ótima semana. Obrigada.